Olá, meus amigos do ATF Digital. Satisfação imensa poder participar dessa sua caminhada rumo à conquista de vagas nos concursos. Eu, Daniel Souza, tenho um prazer imenso em poder contribuir para a construção do seu sucesso nos concursos a que você se submeter. Especificamente, trataremos de análise textual, intelecção de textos, compreensão de textos. Esses nomes você já deve ter se deparado com eles em alguns editais. É muito comum as pessoas falarem de interpretação de texto, mas o termo mais apropriado seria intelecção de texto, um processo de análise de estruturas da linguagem para a compreensão das informações veiculadas pelos textos. É isso que nós encontraremos na realidade dos concursos. E como nós construiremos um procedimento para ler os textos e buscar a eficiência na resolução dos concursos. Você certamente tem acompanhado nos últimos certames a realidade das provas de língua portuguesa. O que é que podemos observar em cada um dos concursos recentemente aplicados? Se você observar que o número de questões de língua portuguesa aumentou bastante e também o volume de textos nas provas, as análises sugeridas, tem aí um indício de que deve começar a se preparar de uma maneira bem diferente. A propósito, já deveria ter começado essa trajetória. Certamente já o faz com outras disciplinas do nosso time aqui do ATF e a partir de agora, em análise textual, começaremos a treinar um conjunto de procedimentos com os quais buscaremos eficiência na resolução de questões de língua portuguesa no que diz respeito à análise de textos. Como nós procederemos? Primeiro, tomaremos uma referência inicial no estudo da língua portuguesa. Você certamente já está bastante familiarizado com o estudo da língua portuguesa do ponto de vista estrutural, ou seja, o estudo da gramática do nosso idioma. Você, com isso, conviveu em todas as etapas da sua realidade escolar, na formação superior também estabeleceu contato com a língua portuguesa. No entanto, a análise de texto voltada para a realidade dos concursos nem sempre fez parte do estudo do candidato. Desse modo, nós treinaremos de maneira focalizada um conjunto de procedimentos que serão responsáveis pelo nosso sucesso no concurso. Como isso vai se dar? Primeira referência é a noção de texto que nos acompanha. O estudo da gramática é centrado em aspectos normativos. Tudo que se comenta acerca da língua portuguesa, do ponto de vista estrutural, possui para isso uma previsão normativa, uma previsão legal. A língua portuguesa é um conjunto de normas que orientam a maneira de se escrever neste nosso território. Pois bem, isso aplicado à situação formal de comunicação escrita. Já na análise de texto, o que tomamos por referência não são as normas, e sim os próprios textos que nos são sugeridos nos concursos. Cada novo texto há de compor uma nova situação comunicativa, a partir da qual nós buscaremos as compreensões, as relações de significado, o julgamento daquilo que os enunciados das questões nos sugerem. Portanto, quando pensarmos em análise de texto nos concursos, tomemos como referência a seguinte compreensão: tudo que se pergunta sobre um texto tem resposta no próprio texto. Cabe-nos treinar procedimentos que nos vão tornar mais ágeis e mais precisos na forma de responder questões. Por isso, algumas orientações fundamentais que vou listar para vocês. Primeira orientação que nós vamos tomar em relação ao texto: não procure compreender o texto decorrente de várias releituras que você nele vai aplicar. O que vai nos tornar eficientes na resolução de questões é aplicar uma só leitura e, com isso, otimizar o nosso tempo de resposta. Uma leitura com a única ferramenta que você vai ter às mãos, uma caneta esferográfica transparente e preta. Com isso, você vai sublinhar determinadas estruturas, fazer certas indicações e anotar determinados comentários com os quais você vai responder as questões de maneira rápida e com precisão. Portanto, primeira orientação: não busque entender o texto ou nele aplicar diversas releituras. Busque, sim, esclarecer determinados elementos de linguagem com os quais você vai construir a resposta das questões que vão surgir. Essa é a primeira orientação. Além disso, observe que as questões de análise textual, embora pareçam cobrar a sua opinião acerca do texto,
Não é isso que nós temos na realidade dos concursos, de um modo geral. Na verdade, elas cobram as questões um conjunto de domínios em conteúdos linguísticos, em aspectos linguísticos do seu texto. Quais as estruturas de linguagem foram utilizadas para conduzir o pensamento do autor ao leitor? Qual o tipo textual? Quais os aspectos particulares das relações de significado estabelecidas pelas palavras? Portanto, o que as questões buscam é exatamente aquilo que nós vamos identificar durante as nossas leituras e aplicaremos alguns procedimentos para isso. Uma referência inicial é a que nós devemos ter a respeito do texto. Qual a noção de texto que vai nos acompanhar? Você acompanha na tela e lê comigo esta noção. Texto. Toda relação discursiva capaz de estabelecer comunicação, conduzir intenções de forma explícita ou implícita por meio da linguagem verbal, não verbal ou mista. Muito bem. Essa é a noção maior que vai nos acompanhar em toda a nossa conversa. Tomaremos a ideia de que texto é uma situação concreta de comunicação. E é por isso que as provas vão cobrar a sua habilidade comunicativa no uso da língua portuguesa, sua capacidade de percepção de determinados significados, a compreensão da intenção do autor acerca do que ele quis veicular com o seu texto. É isso que você vai buscar. Por isso, tome como referência inicial a noção de que a ideia texto se aplica não apenas àquilo que nós estamos acostumados a ver, palavras escritas arrumadas em orações, em parágrafos, em um corpo de um texto escrito. A noção de texto se aplica a toda circunstância comunicativa. Se algum ser humano fez uso da linguagem e, por meio dela, conduziu as suas intenções até um outro ser humano, aí está uma situação textual, uma situação marcada pela transmissão de intenções, a condução de intenções de alguém para alguém. Um texto pode ser verbal ou não verbal. E, além disso, pode ser também misto, híbrido. Um texto verbal é aquele construído com as palavras, aquele com os quais estamos mais familiarizados na realidade dos concursos. Normalmente, as provas trazem textos escritos, mas você pode perfeitamente se deparar com um texto visual, uma charge de jornal, uma tirinha de gibi, uma placa de outdoor que também oportunizam o estudo da língua portuguesa pelas mensagens que veiculam. É por isso que você vai tomar como referência a noção de que texto se aplica a todo ato comunicativo e não apenas às situações de palavra escrita. Um texto poderá ser verbal, quando possui palavras, não verbal, quando faz uso de outra forma de linguagem, e o texto misto reúne a linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, é o que temos numa tira de gibi.